Quem está feliz aí? Quem veio para a igreja hoje não para receber, mas para oferecer? Eu quero que ele receba, e que a minha vida e a tua vida seja como um sacrifício vivo e suave nas narinas do Senhor. Amém? Senhor, igreja, hoje eu posso falar que eu e minha casa servimos ao Senhor e tudo melhorou depois que a gente começou a colocar o joelho no chão, juntos. Então, hoje, eu, minha esposa e minhas filhas, a gente ora todos os dias. Eu oro às 5:30 da manhã com um grupo e ela ora às 6 horas da manhã com outro. E isso tem mudado e impactado a nossa vida. Então, a conexão que a gente tem conversado muito aqui na igreja, ela significa o quê? Hoje todo mundo busca a conexão. Só que as pessoas buscam apenas a conexão por algo que vai te trazer um benefício. E não é isso que a gente precisa, né? A gente precisa ter conexão genuína. Conexão de carinho, conexão de amor, mas principalmente quando a gente tem o mesmo propósito, que é buscar a Deus. Davi e Jonatas, uma conexão, para quem conhece a Bíblia bem, ou para quem não conhece, uma conexão improvável, né? Samuel 18:1-4 fala: a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Que a gente possa se conectar de coração e de alma por pessoas que necessitam às vezes de um abraço. E é isso que está faltando no mundo. Um abraço sincero, buscar uma conexão, não, como eu falei, por algo que você vai oferecer. Chega disso. Às vezes a melhor mesa, sabe qual que é? Aquela que tem um cafezinho preto, amor sincero e um abraço sincero. Certo? Que a gente possa encontrar aqui irmãos, verdadeiros irmãos na fé, no dia a dia, que a gente possa se conectar com pessoas que tenham um minuto da sua vida para ligar, para fazer uma ligação, que hoje as pessoas só focam no time is money, dinheiro, 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 e esquecem que as pessoas às vezes precisam de uma ligação. Eu passei 29 anos sem falar com meu pai, 29 anos, é tempo, né? Eu tento recuperar esse tempo, mas não consigo, que é difícil. Hoje eu falo com ele, ele ficou em coma há alguns meses atrás. Falei, pronto, 29 anos sem falar, agora que eu falo, ele nem vai para o Senhor ainda, porque eu estou falando de Deus para ele, mas Deus foi misericordioso, ele está vivo. Então hoje ainda posso falar para ele, posso mandar uma mensagem, posso falar que amo, posso perdoar o tempo que a gente passou longe. Então, se você tem a oportunidade, não fique tempo demais sem falar com alguém, sem visitar. Eu falei esses dias num grupo. A gente sempre fala, não tenho tempo, eu vou aí. E tem um vídeo na internet que o cara fala isso, só que no dia que o rapaz morreu, todo o grupo de amigos arrumou tempo para ir visitar o túmulo. Aí é tarde, não adianta. Então, que vocês possam ter tempo precioso com pessoas preciosas. Isso é igreja, pastor. Então, a partir de hoje a gente vai fazer o connection. O que é o connection? Acende a luz, por favor. Eu gostaria que você, pode ser com uma pessoa, tá? Não precisa ser com várias. Gostaria que você realmente se conectasse. Agora a gente vai dar um tempinho. Sai do seu lugar, encontra uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, que você nunca falou. Troca o telefone, conheça um pouquinho. Vocês vão ter 5 minutinhos para conhecer um pouquinho da história. Às vezes a pessoa está precisando de um abraço.
E ela está aqui esperando um abraço. Então, essa é a oportunidade de você dar o abraço, não dela receber. Porque quem dá, recebe mais do que quem recebe. Certo? Então, se vocês puderem, levantem-se. E 5 minutinhos aí para você conhecer alguém que você nunca viu na vida. Por favor. A banda também, viu? Vocês se conhecem, não vem com essa história não. Eu tô vigiando aqui, viu? Pra ver se você conhece a pessoa aí que você tá conversando. Vamos, Juninho. Vai, alguém que você tem menos intimidade. Ó, se vocês conhecem todo mundo, vai em alguém que você fala muito pouco e tem pouca intimidade. Ei, ei. Aham. Vem comigo então. Ei, ei. Vamos lá então. Bem-vindos, amigos. Porque aqui é o seu abrigo. Bem-vindos, amigos. Porque aqui é o seu abrigo. Ei, irmão, fique à vontade, porque essa igreja é a alegria da cidade. Olhe pro lado, cumprimente seu irmão, dá um sorriso e aperte a sua mão. Fica ligado e presta atenção no que vai acontecer aqui, sem vacilação. Eu vou rimando assim na improvisação. Fica ligado quando chegar o refrão. Bem-vindos, amigos, porque aqui é o seu abrigo. Bem-vindos, amigos, porque aqui é o seu abrigo. Bem-vindos, amigo, porque aqui é o seu abrigo. Ei, bem-vindos, amigo, porque aqui é o seu abrigo. Bem-vindos, abrigo, porque aqui é o seu abrigo. Bem-vindos, porque aqui é o seu abrigo. Bem-vindos, amigo, porque aqui é o seu abrigo. Bem-vindos, porque aqui é o seu. Bata a palma pra Jesus, aê, glória a Deus. Antes da surpresa que eu quero apresentar, eu quero, na verdade, conhecer um pouquinho das pessoas que estão aqui. Não dá para falar todos, porque primeiro, o culto a gente tem muitos convidados. O João abusou, ele veio com uma congregação. O João falou, vai eu, minha esposa e minha filha. Quantos vieram aí, João? Não, de galera não vale torcida, aí não, é desleal isso aí, com os irmãos. Quer ver? Eu estou feliz, gente, demais. Primeiro que, por ser uma inauguração de algo que a gente sabe a importância para a sociedade hoje. A igreja, ela é tão séria, que Deus não precisava de igreja. Deus Ele tem um cenário no céu, eu falei isso na nossa reunião, 4 seres, um em cada ponta, e esses seres, eles se movem. Move o trono, sai raios do trono, sai vozes do trono. Então Deus tem um cenário de adoração. Deus tem um cenário que Isaías fala que acima do trono voavam os serafins. Então ele tem esses seres aqui embaixo, como ele tem esses seres lá em cima. E ainda João fala lá em Apocalipse que ele também sabia desse cenário, que tinha 24 tronos com 24 anciões falando santo, santo, santo. Então o que um Deus desse, que tem todo esse cenário, ele olha para Moisés e fala assim: construa para mim um santuário, uma tenda, para que eu possa habitar no meio de vocês. Isso não é maravilhoso? Ele pediu, estabeleça uma igreja para mim. Se você não entendeu, eu quero que você repita isso, para você conscientizar o que está acontecendo hoje. Inauguração de quê? O que Deus tem a ver com isso, com a relação de Deus com isso? Diga comigo, quando os anjos adoram, Deus assiste. Eu vou dar uma pausa, olha para mim. Deus não estava sentado no trono? Porque se eles estão adorando no trono, é porque Deus estava no trono. Se tinha seres aqui embaixo adorando, tinha lá em cima os serafins adorando, tinha 24, é porque Deus estava no trono. Então, repetindo, quando os anjos adoram, Deus assiste. Mas quando você adora, escolhe uma pessoa para você apontar, fala assim, quando você adora, fala, é diferente. Fala, Deus não assiste, Ele vem para
para o meio, habitar no meio. Ele falou: Moisés, construa para que eu possa habitar no meio. É diferente. Se você aplaude, Deus aplaude no meio. Se você pula, Deus pula no meio. Se você grita, Deus grita no meio. Você está entendendo? Ele participa. Aleluia. Por isso que lá na frente, isso aqui é o Antigo Testamento, mas lá na frente Jesus faz a mesma coisa. Mete o chicote nos caras e fala: ei, isso aqui é casa de oração, é a casa do meu pai. Aí o escritor de Hebreus vai dizer assim: olha, não faça como alguns que deixaram de congregar. Ou seja, só para você entender o que está acontecendo aqui, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, a igreja de Antioquia, de Atos capítulo 11, que começaram a fazer a maior igreja de todos os tempos, a partir de Antioquia. É o que nós estamos fazendo hoje aqui em Ocoee, na Grande Orlando. Está surgindo mais uma igreja, para que não seja mais uma em números, para que você tenha pessoas para dizer assim: ó, quer cura, quer restauração, quer libertação. Então é importante que você tenha uma comunidade como essa para dizer: traga teu filho, traga teus jovens, traga teu adolescente. Não é não, Júnior? Eu tenho aqui o Júnior. Aliás, se prepara que você vai ter que contar muito esse testemunho seu, brother. Muito, muito. Deus resgatou o Júnior das drogas de um jeito incrível. Doido, maluco, quase morreu. Quase não, morreu, né, Júnior? Se tornou um grande empresário aqui, dono de uma casa de sushi. Aleluia. Fala sushi, dá até vontade de falar em línguas. Aleluia. Eu estava lá dois dias atrás, lá no Hiren Sushi. Aleluia. É bonito o que Deus faz. É nesse ambiente que Deus faz. Eu fico feliz de saber que Deus está me dando oportunidades. Eu vou contar um testemunho rápido para a gente ir para a palavra. Aliás, quando você souber o presente que Deus mandou para a gente, aí você vai ficar muito feliz. Mas quando eu era criança, eu brincava de cutinho. Hoje ninguém brinca mais de cutinho. Eu brincava de cutinho. Eu pegava uma caixa de papelão, pastor, e eu escrevia os potenciômetros, assim, os botões. Pegava tampinha de Coca-Cola, que não tinha tampa de garrafa PET, plástico, era tudo aquela de alumínio, da garrafinha de vidro. E eu pregava para dizer que eram os botões da caixa. Eu desenhava os alto-falantes. Eu arrancava o varal da minha mãe e pendurava um pedaço de pau para segurar, dizendo que era a minha guitarra. Eu amarrava um pedaço de pau, uma tora de madeira assim, para cantar, para dizer que era o pedestal. Eu segurava, eu profetizava, eu pulava. Minha mãe tem fita, minha mãe tem um monte de coisa dessas coisas. Eu vou postar qualquer dia desse. E eu falava: mãe, isso aqui é meu estúdio. Eu via aquelas gravadoras de rolo de 2 polegadas. Eu não sabia que era nada daquilo, eu profetizava. De tanto que eu profetizei, vocês vão ter tempo demais daqui para frente para escutar meu testemunho completo. Eu me tornei um grande produtor no Brasil. Quando eu produzi o primeiro cantor que recebeu o Grammy Latino, quando eu vi cantores atingindo marca de 1 milhão de CDs vendidos, 2 milhões, e estava lá, produzido por Wesley Ross. Minha mãe falava: meu filho, lá no quintal de casa, junto com as galinhas, você chamou tudo isso aqui à existência. Mas eu quero falar da surpresa maior dessa noite. Eu preparei um sermão, eu preparei uma palavra. Eu ia falar sobre abrigo. Eu preparei um estudo bíblico. Aqui a maioria de vocês gosta, fala: pastor, eu gosto de te ver pregar porque você ensina, você ajuda, fala, você mostra... E aí não tinha como eu pregar hoje. Só que na oferta, eu não dei a minha oferta. Eu tinha uma parte do meu dízimo, estava guardada, porque tem um tempo que eu não estava indo na igreja, escutando a voz de Deus sobre o que fazer. Isso aqui. Como eu não estava indo na igreja, eu ia colocar no altar. Deus falou: não põe no altar. Você vai fazer um ato profético. E eu quero honrar, porque a palavra honra não significa dinheiro. E a unção que eu atraio é a unção que eu reconheço. Então, eu gostaria que, por causa da palavra honra, você se colocasse de pé, em nome de Jesus, para nós recebermos. Eu não tenho dúvida que Deus mandou pastor A.B. Huber para ser um presente para a igreja Abrigo no seu primeiro dia. Então, debaixo dessa emoção que eu estou vivendo aqui agora, que eu estou arrepiado aqui, vocês não têm noção o carinho que eu tenho, e vocês vão saber agora o porquê. Prepare sua mão para você aplaudir de verdade, porque Deus respondeu, literalmente, enviando o pastor A.B. Huber aqui hoje
para estar com a gente. E ele vai trazer a palavra. Glória a Deus. Eu quero que você aplaude. Está preparado? De verdade? Amém? E a oferta que eu daria, Deus falou, não. Você vai semear no teu profeta, no seu sacerdote. Então a minha oferta, a minha primeira, ela não será da abrigo. Ela será um símbolo de honra da abrigo na vida do pastor Eibe Uber. Pode vir para cá, meu pastorzão. Aleluia! Isso é um presente. É um pequeno presente. Aleluia. Glória a Deus. Ele trouxe junto o genro, que muita gente acompanha, muita gente conhece, que é o Israel Subirá. Aleluia. Feliz de ter você aqui, Israel. De verdade. Israel é um ministro de mão cheia. Aleluia. Quando fala assim, você avisa, vai não dar um susto desse na gente. É um teste cardíaco, pelo amor de Deus. Gente, vocês estão diante de um homem que milhares e milhares de pastores se submetem à autoridade que está sobre a vida dele. Por ser pastor de uma linda igreja, uma igreja nativamente missionária, que tem uma história para muita gente, que é um espelho nas regiões ribeirinhas do Brasil, onde se instaurou ali em Santarém, uma igreja gigantesca, mas com muita gente. E esse espelho se tornou um modelo de crescimento chamado MDA. Quando você vê alguma igreja falar, minha igreja é em células MDA, você já sabe que se trata de tudo que Deus depositou na vida do pastor Eibe. Então, muitos ministérios, muitas igrejas, como a igreja Atitude, a igreja a qual estava servindo um tempo atrás, foi discipulado, o pastor Josué falando, discipulado pelo pastor Eibe Uber. Ela caminha, inclusive o nosso treinamento, né, de liderança, são os livros do pastor Eibe, Purê de Batata, Pastor Barnabé. Então, você está em casa. Essa casa conhece tudo e um pouco mais de tudo que Deus te entregou. Amém? Capricha nas palmas. Pastor Eibe Uber. Amém, amém. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Podem sentar, fiquem à vontade. Deixa eu colocar o cronômetro aqui para não passar dos 30 minutos. Aleluia. Que honra. Sinto muito honrado e eu quero falar o seguinte para vocês. Eu creio que a sua vida não será mais a mesma se você tiver com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Amém? É uma honra, viu, Wesley, você e a Jaque, a gente te ama tanto e tem sido precioso ver como Deus está usando o Wesley e também a sua querida família, como também tão bom estar aqui com o pastor Fabinho também, a sua querida família. Poxa, e todos vocês, como a gente se sente muito honrado. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho intitulado A Fé na Palavra de Deus Faz Toda a Diferença. Mas antes de mergulharmos na palavra, deixa eu só contar um pouquinho da minha história, porque alguns talvez não sabem. Eu sou filho de missionários americanos no Brasil. Então, eu sou o único da minha família, sou caçula de 5, o único que nasci no Brasil, o único que tem cidadania dupla. Nasci em Belo Horizonte, mas toda a minha vida só estudei em escolas americanas. Toda a minha vida, eu venho, com 17 anos de idade, eu vim aqui para Columbia, South Carolina, para fazer a faculdade teológica. Também fiz um curso de música jazz, pequeno curso de música jazz, durante umas férias estendidas, lá em Boston, Berklee College of Music. Berklee College of Music, aí volto para o Brasil e comecei a trabalhar na Amazônia e comecei a pastorear uma igreja lá na Amazônia, que eu vou contar um pouco mais para você sobre essa história, tá certo? Mas eu estou convencido dessa verdade, a fé na palavra de Deus, não é fé, não é fé em pensamento positivo, não, a fé na palavra de Deus, ela faz toda a diferença. Romanos 4,18, na revista atualizada, está escrito assim: Abraão, vírgula, esperando contra a esperança, vírgula, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão, quando não tinha mais esperança, ele continuou tendo esperança, mas não parou aí. Depois de ter esperança, mesmo contra toda esperança, vírgula, ele creu. Então não só continuou na esperança, ele começou a ter fé, vírgula, ele creu. E aí sim, ele veio a ser pai de uma grande nação. Por quê? Porque a esperança em si,
é o que muitos cristãos têm tido, e aí às vezes eles não sabem por que o milagre não aconteceu. Por que o milagre não aconteceu? Porque eles não tiveram fé, eles tiveram esperança, eles não souberam como transformar esperança em fé. Para poder receber o milagre, tem que saber liberar a fé, mas muitos cristãos confundem esperança com fé. Agora, muitos cristãos nem sabem o que é esperança bíblica, muito menos o que é fé bíblica. Veja bem, a esperança do mundo é o seguinte: quando você fala assim, eu espero um dia poder ir para Israel, né? Eu tenho esperança que um dia eu vou para Israel. A forma que o mundo usa essa palavra esperança é tipo um desejo para o futuro. Não é a forma que a Bíblia usa a palavra esperança. Quando a Bíblia usa a palavra esperança, é a certeza absoluta de algo que vai acontecer no futuro. A certeza absoluta, tá? Então, é de algo que vai acontecer no futuro. Por exemplo, a Bíblia fala que nós temos a esperança da segunda vinda de Jesus. É certeza que Jesus um dia vai voltar. A Bíblia fala que nós temos a esperança de um dia termos um corpo glorificado. Um corpo glorificado vai ser igual o corpo agora que Jesus tem, glorificado. É um corpo perfeito, né? Um corpo que nunca envelhece, um corpo que vai poder voar, vai poder desaparecer aqui, aparecer em outro lugar, voar mais rápido que a velocidade da luz, já pensou nisso? Um corpo que vai poder flutuar, passar por paredes, mas ainda vai ser feito de carne e osso, ainda vai poder comer, mas não vai ter que usar o banheiro, não vai engordar, aleluia. Mas é um corpo perfeito, nunca vai envelhecer, é muito semelhante a esse corpo, brincadeira, mas na realidade, escuta bem, olha só, mas a esperança é a certeza absoluta de algo que vai acontecer no futuro. Mas escuta bem, através da esperança somente, você nunca vai alcançar um milagre. Deixa eu explicar. Se você já nasceu de novo, você tendo esperança ou não, Jesus vai voltar. Você tendo esperança ou não, você vai um dia receber um corpo glorificado. E muitos cristãos confundem esperança com fé e até usam a palavra fé. Ele diz assim: eu tenho muita fé que um dia minha família toda vai converter. Isso não é fé, isso é esperança. E através da esperança, se só continuar na esperança e não aprender a transformar a esperança em fé, não recebe o milagre. Não recebe. Aí eles falam assim: olha, eu tenho muita fé que eu vou ficar curado dessa doença. Isso é lindo que eles estão falando, que tem muita fé que vão ficar, mas isso não é fé, é esperança. Agora, esperança é importante ter também, porque esperança prepara o caminho para a fé. A esperança é a certeza de algo que vai acontecer no futuro. Isso é muito lindo, mas se você não aprender a transformar a esperança em fé, você nunca vai receber o milagre. Qual a diferença? Eu vou falar daqui um pouquinho, mas antes, deixa eu só te dizer o seguinte: Abraão teve muita esperança, desde aos 75 anos de idade, quando Deus falou para ele: eu vou te fazer uma grande nação. Abraão teve essa esperança, essa certeza de que a palavra de Deus ia se cumprir na vida dele. Mas até Abraão transformar a esperança em fé, o filho nunca nasceu. O filho da Sara nunca nasceu. Agora, uma vez que Abraão aprendeu a transformar a esperança em fé, aí o Isaac nasceu. Qual a diferença, pastor Eibe, entre esperança e fé? Esperança é a certeza absoluta de algo que vai acontecer no futuro. A fé, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza de fatos, já são fatos agora, no presente, que não se veem. Você não pode vê-los ainda no natural, ela não se materializou, mas já é uma realidade. Então a fé nunca fala assim: eu vou ter isso no futuro. Não, a fé diz: eu já tenho. E ela apropria, ela toma posse, e através da fé ela vai se materializar do mundo espiritual para o mundo natural. Então a fé sempre é presente ou passado, a esperança é para o futuro. Então muitos cristãos, por confundirem isso, ficam na esperança, e é muito lindo, porque primeiro Deus vai preparando o nosso coração com esperança. Vai crescer, a pessoa, por exemplo, converteu, e ela começa a ter uma certeza que a família dela toda vai converter. Isso é lindo, isso é esperança. E ela começa a falar: eu tenho muita fé que minha família vai converter. Não é fé, é esperança que ela está tendo. Eu tenho, na realidade, isso é lindo, isso vai preparando o coração, mas ela tem que aprender agora a transformar a esperança em fé.
Abraão teve que aprender a transformar a esperança em fé. Por isso que a Bíblia fala, Abraão esperando contra a esperança, vírgula, creu. Aí sim o milagre aconteceu. Deus teve que trabalhar com Abraão em 3 áreas para transformar a esperança dele em fé. 3 áreas. E é nessas mesmas 3 áreas que Deus trabalha conosco para transformar a nossa esperança em fé também. Deus trabalhou, em primeiro lugar, com a mente de Abraão. Ele teve que renovar a mente. Ele foi trabalhando com a mente de Abraão, na mentalidade de Abraão. Ele foi trabalhando 24 anos, tá? Quando Abraão teve 99 anos de idade, ele começou a ter fé. Transformou a esperança em fé. E aí com 1 ano, o Isaac nasceu. Mas por 24 anos Deus foi renovando a mente. Foi trabalhando com a mente de Abraão. Interessante que Deus finalmente chega para Abraão. E ele aparece para Abraão lá, quando Abraão estava na frente da tenda. Deus aparece em forma de um homem, com 2 anjos que também apareciam em forma de homem. Na teologia, quando Deus aparece na forma de um homem, chama-se teofania. E Deus então aparece lá para Abraão. Abraão reconhece que é Deus, manda fazer uma refeição maravilhosa. E Deus começa a conversar com Abraão. E Deus disse assim para ele, olha, daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. A Sara, esposa de Abraão, como toda boa esposa, estava atrás da porta da tenda escutando a conversa. E ela começou a rir. E quando ela riu, Deus diz assim para Abraão, por que a Sara está rindo? Aí a Sara aparece por detrás da porta. Não ri não. E Deus, em vez de julgá-la, ser um fariseu, agora que você não vai poder ter filho, que você mentiu. Não, Deus não passa a mão por cima da mentira também. Ele fala assim, olha, você não mente, você riu sim. Mas aí Deus fala algo muito tremendo para Sara. Ele diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Daqui a 1 ano, aí ele volta a repetir, daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, ele fala para Abraão, na frente da Sara agora, voltarei a você e Sara terá um filho. Mas olha o que ele diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? E eu lhe pergunto, tem alguma área na sua vida, que parece que o diabo tem falado, isso é impossível, isso nunca vai acontecer? Talvez é um filho que está distante de Deus. Talvez é uma doença que o médico disse, você nunca será curado. Talvez é um problema de relacionamento no seu casamento. Eu não sei qual é a área que o maligno tem jogado a mentira na sua cabeça, que é impossível isso acontecer. E Deus está falando para você nesta noite, existe alguma área na sua vida, existe alguma coisa que é impossível para Deus. Eu estou aqui para lhe dizer que não existe impossibilidade para Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Agora, primeira área que Deus teve que trabalhar com Abraão para transformar a esperança em fé foi na sua mente. Por favor, diga em voz alta, na mente. Romanos 12, versículo 2, ele diz, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Nós temos que vigiar nossos pensamentos para que eles sejam sempre de acordo com a palavra, Não aceite mentiras do maligno que contradizem a palavra. Filipenses 4:8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Boa fama quer dizer o quê? Boas notícias. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele fala que nós devemos ocupar nosso pensamento só com coisas boas, com boas notícias. Você sabia que é pecado você ocupar seu pensamento pensando em problemas o dia todo? Pensando em dificuldades? Você sabia que é pecado? Não é só uma sugestão da Bíblia para ocupar seu pensamento com boas coisas de boas notícias. Não, ele fala que é pecado. Você fala, mas pastor, é para eu me tornar um negacionista, fazer de conta que o problema não existe? Não, você deve encarar o problema, mas você deve encontrar na palavra as promessas que resolvem o problema. Você sabia que tem mais do que 8.000 promessas na palavra de Deus? E 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, fala que todas as promessas, se você estiver em Cristo, são sim e amém para quem está em Cristo.
Essas promessas não foram colocadas na Bíblia só para encher as páginas da Bíblia. Elas foram colocadas lá para serem tomadas posse delas. Hebreus capítulo 6, versículo 12 fala assim: não vos torneis indolentes, que quer dizer preguiçosos, espiritualmente preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança herdam as promessas. É pela fé e a perseverança que você vai herdar a promessa. Ela não vai cair em cima da sua cabeça como fruta madura cai da árvore. Você tem que apropriar, tomar posse da promessa. E olha, interessante que quando você então encara um problema, o que você deve fazer? Você deve encontrar a promessa que resolve o problema. Tem mais do que 8.000 promessas. E aí você vai orar em fé, em cima daquela promessa. Crê que naquele momento Deus já está te respondendo. Porque a Bíblia fala tudo que você pediu em oração. Marcos 11, 24. Crê que Deus já te respondeu naquele momento. Isso que é fé. Crê que Deus já respondeu. Você não está vendo ainda a materialização, mas no mundo espiritual já é uma verdade. Você crê que Deus já te respondeu. E aí será com você assim. Vai materializar. Se você fica crendo, você fala: eu orei em cima da promessa, agora eu vou só ficar agradecendo a Deus. Vou parar de pensar no problema. Vou ficar só agradecendo a Deus e pensar na promessa. E vou ficar pensando na promessa. E aí vai materializar o milagre. Então você para de pensar no problema e fica pensando na promessa. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas muitos crentes não fazem isso. Muitos crentes. Teve um cara que estava em cima de uma ponte muito alta. Ele foi pular para cometer suicídio. E alguém estava subindo a ponte. Ele viu de longe e falou: peraí. E afastou o cara. Faça aqui. Não, cara. Não, peraí, vem cá. Pode me contar seus problemas. Começou a contar os problemas para ele. Meia hora contando cada problema cabeludo, impressionante, cada problema sério. Ele falou: pode contar mais. Mais meia hora contando o problema. Ele falou: conta mais. 2 horas contando o problema. Cada problema sério. Aí ele falou: pode contar mais. 4 horas contando. Aí os dois pularam da ponte. Eu creio que não é verdade, mas qual foi o problema? O problema é que em vez daquele cara vir com a resposta para os problemas do cara, com a promessa da palavra e trazer solução, não. Eles fizeram o que a Bíblia proíbe fazer: ocupar o pensamento só com o problema. A Bíblia fala, não é para fazer isso, é para ocupar seu pensamento com coisas que têm virtude, que traz louvor a Deus, coisas de boa fama. Agora, interessante, Deus teve que trabalhar com a mentalidade de Abraão. Ele foi falando: olha, não tem impossibilidade para Deus. Eu sei que a Sara é idosa, eu sei que ela é estéril, mas você tem que já se enxergar assim. Abraão, isso já é uma realidade. Agora talvez você diz: mas Eibe, é um pouco difícil controlar os pensamentos. Deixa eu te falar o segredo. Pega as promessas e substitui. Toda vez que vem a preocupação, pega a promessa. Pensa na promessa. Outra coisa que você tem que entender é que a sua mente é um órgão do seu corpo. Então você pode controlar a sua mente. A sua mente não pode ser aeroporto de demônio, onde o diabo deita e rola e joga qualquer pensamento que ele quiser. Não, você tem que tomar as rédeas da sua mente pelo poder do Espírito Santo que mora dentro de você. Isso é um princípio muito chave, muito forte, importante. Outra forma de ajudar controlar o pensamento: pega aquelas promessas e começa a declarar com a sua boca. Eu vou fazer uma experiência aqui com vocês vão me ajudar na experiência, por favor, tudo bem? A experiência é o seguinte: quando eu disser 1, 2, 3 e vai, só na sua mente você começa a contar, só na sua mente, de 1 a 50, tá bem? Procura não parar de contar, tá? Então, quando eu disser 1, 2, 3 e vai, tá bem? De 1 a 50 na sua mente, vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Muito bem, então você está contando. Agora, por favor, diga em voz alta seu nome completo. O que aconteceu com a contagem? Ela teve que parar, sabe por quê? A sua mente teve que parar para ver o que sua boca ia falar. A sua boca tem poder sobre a sua mente. A sua boca tem poder sobre a sua mente. Pega as promessas da palavra de Deus e vai declarando com a sua boca as promessas da palavra de Deus. Então, por favor, diga: na mente
Segunda área que Deus teve que trabalhar com Abraão para transformar a esperança em fé foi com seus olhos. Diga, nos olhos. Sabe, Deus foi trabalhando com Abraão. Durante o dia no deserto, não tinha óculos escuros naquela época, a pessoa só olhava para baixo, no sol muito forte, só olhava para baixo, o que ele via? Grãos de areia. Deus falou: Abraão, está vendo todos esses grãos? Um dia a sua descendência vai ser igual a esses grãos. À noite no deserto é muito limpo, não tem umidade, você só vê tantas estrelas. Deus falou para Abraão: olha para essas estrelas, cada uma dessas estrelas vão se transformar num descendente seu. E é interessante que a Bíblia fala, quando Deus fala isso, o próximo versículo lá em Gênesis está escrito: e Abraão creu. Olha só, a esperança sendo transformada em fé. Interessante. Então Deus estava ensinando a Abraão: eu quero que você visualize a sua descendência de dia e de noite e de dia. Vai visualizando. Eu comecei a me enxergar. Eu lembro que eu pastoreava uma igreja muito pequena lá em Santarém do Pará, quando eu comecei a pastorear. Às vezes dava 10 pessoas, às vezes dava 15, às vezes dava 7. Uma vez, bem no começo ainda do meu pastoreio, era para vir mais pessoas, mas naquele dia era para vir a igreja toda, mas naquele dia muitos faltaram. Só veio, além de mim, mais 2 pessoas. E eu pensei: ainda estão acostumados com a cultura antiga de começar atrasado, mas comigo é diferente, começa pontualmente. Então comecei pontualmente só com as 2 pessoas lá. Coloquei guitarra, coloquei microfone no pedestal, peguei a guitarra e eu dirigi um louvor bem comprido, pensando que ia chegar mais gente, mas ninguém chegou. Aí eu pensei, são tão atrasados que vão chegar durante a pregação. Então preguei uma mensagem bem comprida, mas mesmo assim até o final do culto, além de mim, só tinha as 2 pessoas. Eu era solteiro ainda, mas uma das 2 pessoas era a minha irmã Ângela. Agora, desde o começo, eu lembro que eu ficava declarando e vendo a multidão, e pregando para a multidão, e pregava para a multidão. E eu lembro um dia, quando eu cheguei lá, domingo, o culto principal, e tão pouca gente, gato pingado, e já estava talvez mais do que um ano eu perseverando e aplicando fé. E o diabo falou: esse negócio de fé não funciona, tá vendo? Tudo, isso aqui não funciona e tudo. E eu lembro que eu fui lá fora, dentro tinha um mato lá, eu entrei naquele mato no escuro lá e comecei, como eu me lembro, chorar e falar: Deus, o que eu estou fazendo errado? Eu sei que o Senhor não erra em nada. Eu tô orando, estou jejuando, eu estou fazendo visitas o dia todo, amando, cuidando de vidas, indo atrás, dando minha vida, estou aplicando fé. O Senhor sabe que eu quero que a igreja cresça não para a minha glória, mas para a sua glória, para a sua glória. Eu quero que seja para a sua honra, Senhor. Então, aonde eu estou errando? Porque com certeza o Senhor não erra em nada. E ele falou assim: você não está errando em nada, meu filho, na área de fé. Você só tem que perseverar. Aí eu lembrei de 2 coisas. Imediatamente quando ele falou: você só tem que perseverar, eu lembrei de 2 coisas. Hebreus 6,12. Imitadores aqueles que pela fé e a perseverança herdem as promessas. E eu lembrei do que eu tinha ouvido um homem de Deus falar. Ele falou: uma vez que você libera a sua fé para tomar posse de uma promessa, mantém a tomada da fé ligada. Em outras palavras, persevere, mantém a tomada da fé ligada até materializar. Quando ele falou isso, eu falei: é de Deus. E eu enxuguei minhas lágrimas. Eu lembro que estava desse lado, porque eu estava lá fora e entrei pela porta desse lado do prédio. E aí tinha uma escadaria para subir na plataforma. E eu lembro que eu fiz o que eu já vinha fazendo há muitos cultos. Eu fui subindo aquela escadaria e eu já vi uma enorme igreja, não para minha glória, não para minha honra, mas para poder saquear o inferno e povoar o céu. Eu vi multidões, eu vi pelos olhos da fé. E eu fui subindo lá. No natural só tinha uns gatos pingados, mas no espiritual estava lotado, não cabendo todo mundo, milhares e milhares. E eu me lembro subindo a escadaria,
Sou pastor de uma enorme igreja. Eu já me vi aquilo. Eu já me vi assim. Eu lembro olhando para aquela multidão, falava, vou pedir para a multidão pelos olhos da fé, né? Falei, vou pedir essa multidão para ficar em pé. E eu ficava pregando para a multidão, e vendo a multidão, e falando da multidão. E essa multidão fica em pé, essa multidão faz isso agora, a multidão aqui, que tal. E sabe, depois que finalmente a fé começou a materializar e começou a igreja a crescer, depois se tornou uma das maiores igrejas do mundo, com 50, 60 mil pessoas, e só naquela região nós temos agora 400 igrejas, além dessa igreja enorme de dezenas de milhares de pessoas, e espalhou por todo o Brasil. Estamos em todos os estados do Brasil agora, e tantos países do mundo. Então, quando isso foi acontecendo, eu lembro que quando a igreja começou a crescer, aquelas pessoas antigas chegavam para mim e falavam assim, Eibe, a gente precisa te pedir perdão. Eu falei, pelo quê? Ah, porque no começo a gente não entendia os princípios de fé, você pregava, mas a gente não entendia. Eu falei, mas claro que você está perdoado, você entende agora, né? Está entendendo? Sim, entendemos agora. Amém, não tem nem que me pedir perdão. Não, mas a gente tem que te pedir perdão. Mas por que você tem que me pedir perdão? Porque você falava da multidão, a gente olhava, só via aquele monte, na época era banco, né? Não era nem cadeira, aquele monte de banco vazio, e a gente realmente pensava que você sofria de problemas mentais. As pessoas às vezes vão te achar doido, vão te achar louco, mas você fica pregando a palavra, você fica declarando, você fica visualizando, você vai ver a manifestação em nome de Jesus. Terceira área que Deus teve que trabalhar com Abraão foi com a sua boca, com a boca. Então vamos repetir. Primeira área que Deus teve que trabalhar para transformar a esperança em fé foi com o quê? A mente. Segunda área, olhos, visualizar. Terceira área, com a boca. Deixa eu te falar uma coisa. Na medida que você vai crendo e você vai liberando com a sua boca as promessas, você vai vendo essas promessas se materializar na sua vida. É uma coisa tão forte, é uma coisa tão poderosa que vai transformar tudo o que você faz. Em Tiago, capítulo 3, versículos 5 a 6, perdão, versículos 4 a 5, Tiago 3, 4 a 5, ele diz que a nossa língua é como um leme de um navio. Agora olha aqui para mim, um leme é aquela parte que fica submersa aqui atrás do navio, tá? Agora pensa bem antes de responder. Se eu virar o leme para a direita, para onde o navio, qual direção que o navio vai virar? A gente pensa que é para a esquerda, mas não é. É para a direita, isso mesmo. Você vira o leme para a direita, a água empurra a traseira do navio para a esquerda, mas a frente vai para a direita. Em outras palavras, para onde você vira o leme, o navio vai naquela direção, porque o leme do navio, ele determina duas coisas acerca do navio. Ele determina a direção e o destino para onde vai chegar o navio. E a Bíblia fala que a sua língua é o leme do navio da sua vida. Agora, por que a maioria dos cristãos não tem vitória completa em todas as áreas e nem derrota completa? Vou te falar. Porque uma hora eles estão declarando as promessas. Eles ouvem uma mensagem de fé e eles começam a dizer: eu sou mais que vencedor, maior é aquele que está em mim, eu e a minha casa nós servimos o Senhor. E eles começam a apontar o navio para onde? Para a vitória, para a vitória. Mas aí durante a semana vem as dificuldades. Cara, o dólar está... Nossa, mas os preços estão aumentando, o negócio está difícil. Aí o navio começa a ir para derrota. Aí no domingo, vitória. Aí derrota. Nunca chega a vitória completa, nem derrota completa. O que a Bíblia fala? Homem de ânimo dobre, não pense que ele receberá coisa alguma do Senhor. Então, uma vez que você pega as promessas, tem que perseverar, tem que ficar declarando, tem que ficar crendo, tem que ficar realmente pegando as promessas, independentemente das circunstâncias. Isso é um dos grandes segredos. E eu quero encerrar, que eu tenho 4 minutos mais ou menos. Então eu vou encerrar nesses 4 minutos. Eu vou vou contar uma história que eu vi aqui nos Estados Unidos, um testemunho, uma história verdadeira. Achei tão fantástico esse testemunho. Esse cara, ele falou que ele era daquela gangue Hells Angels, né? Você sabe, aquela gangue que infelizmente, aquela gangue de motociclistas que infelizmente muitas vezes se envolvem
em crime organizado, muita imoralidade, tráfico de drogas, etc. E eles usam aquela jaqueta de couro com aquela caveira aqui atrás, está escrito Hells Angels, né? Anjos do Inferno, e andam naquelas motonas e tal, que eu acho bonitas as motos, aleluia. Mas aí o que acontece? Aí ele falou o seguinte, que ele morava com a mãe, e a mãe converteu. E a mãe, escuta bem, ela queria tanto que ele também entregasse a vida a Jesus. E ela orava, só que ela não orava em cima desses princípios. Ela não orava, ela não conhecia esses princípios, coitada. Então ela ficava orando com aquela esperança, que nem a esperança completa, verdadeira, não era, muito menos a fé. E ela orava, mas nunca acreditava realmente que Deus estava respondendo a oração. Prova é que ela ficava acordada até 5 horas da manhã, quando ele chegava em casa. Meu filho, eu ficava esperando aqui perto do telefone, pensando que qualquer hora a polícia ia me ligar, dizendo que encontraram o seu corpo. E ela pegava no pé dele para ele ir para a igreja, e ele não ia. E ela colocava versículos em toda a casa. Ele disse que até na gaveta, nas cuecas dele, encontrou versículo da Bíblia. Olha, isso continuou por anos, e ele não convertia. Por quê? Ela não estava orando de acordo com o que a Bíblia ensina. Interessante isso. Ela não estava orando. Mas um dia, ele disse que ela aprendeu esses princípios. Ela aprendeu a transformar a esperança em fé. Ela aprendeu que tem que orar baseado nas promessas. Ela encontrou. E olha, tem tantas promessas sobre família. Tantas promessas lindas, eu amo, além daquelas que a gente já conhece, né? Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Josué 24, 15, né? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Mas tem como Salmo 112, versículo 2, né? Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, os seus descendentes serão abençoados. Provérbios 14, 26, que fala assim, quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é um refúgio para os seus filhos. E tantas outras promessas. Ela foi aprendendo essas promessas da palavra de Deus, e ela orou com fé, e ela falou, eu agora recebo, baseado nessa, a salvação do meu filho. Nunca mais vou te mendigar, Senhor, agora vou só ficar crendo. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Então eu lhe agradeço que meu filho já está, não vai ser, já está salvo. É um homem de Deus, baseado nessa realidade espiritual. E eu vou ficar crendo até materializar. E ela ficou louvando. E ela, em vez de ficar acordada até 5 horas da manhã, agora dormia cedo, feliz da vida, alegre, cantando durante o dia, em vez de ficar preocupada, neurostênica. Não, ela ficava só cantando durante o dia. Meu filho já é um homem de Deus. Só que ela tinha uma mentalidade muito tradicional. Então quando ela fechava os olhos, ela ainda via, porque ele tinha aquela barbona, aquele cabelão. Ela falava, Senhor, difícil ouvir ele, um grande homem de Deus, com aquela barbona, aquele cabelão. Aí Deus falou para ela, minha filha, não, é porque ele vai ser igual Moisés. Moisés vai... Ela imaginava que Moisés tinha uma barbona, cabelão. Ele vai ser igual Moisés, ele vai ser usado por mim para libertar muitas pessoas do Egito, da terra das trevas, da terra do mundo, para uma terra que emana leite e mel. Ele vai liderar um grande ministério, minha filha. O nome dele não era Moisés. Daquele dia em diante, ela começou a chamá-lo de Moisés. Ela ficava o dia todo cantando, obrigado, porque meu filho Moisés já é um grande homem de Deus. E ela cantava, e ela dormia cedo. Ele até ficava espantado. Minha mãe nunca mais pegou no meu pé para ir para a igreja. Minha mãe está dormindo cedo, porque ela já tinha certeza, não que ele ia ser salvo. Isso é esperança. Ela tinha certeza que já estava salvo em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Ela ficou louvando e agradecendo. E ele chegava em casa, ela via ali de longe, nessa ele chegava durante o dia, ela, Moisés! E ela ia lá e abraçava, e com tanto carinho, estou em tanto orgulho, você é um homem de Deus. E falava, mãe, por que a senhora está agindo assim? Meu nome não é Moisés, e eu não sou grande homem de Deus coisa nenhuma, mãe. Eu sou um anjo do inferno, olha aqui, mãe. Isso que você pensa, meu filho, mas Deus já me falou que você é um grande homem de Deus. Mãe, a senhora está louca? Eu não presto, mãe. Eu sou um anjo do inferno, mãe. Para de mentir, mãe. Meu filho, isso que você pensa, mas eu já sei a realidade espiritual. Você já é, sim, um grande homem de Deus, Moisés. E ela tinha tanta fé. Eu vi ele contar o testemunho. Isso é uma história verdadeira. Ele disse que do outro jeito que ela estava orando, passou anos. Agora, depois que ela aprendeu a transformar a esperança em fé, com pouco tempo,
eu não lembro mais se foi semanas ou meses, mas pouco tempo depois que ela fez isso, ele falou que uma noite ele estava fugindo de uma outra gangue que estava determinada em matá-lo, e deu um pavor santo, um medo santo, não de morrer, mas de ir para o inferno, E ele pensou, pode até me matar, mas eu não posso ir para o inferno. E era antes da era do celular, então ele viu aquela cabine telefônica, aqui nos Estados Unidos tinha muitas na época, né? Quando ele viu a cabine telefônica, falou assim, eu vou falar com minha mãe, eu vou saber como ser salvo, aí podem me matar, que pelo menos eu vou para o céu. Então, quando ele viu a cabine telefônica, ele entrou lá, ligou a cobrar. Mãe, ela, Moisés, mãe, é sério, mãe, eles vão me matar? Não vão te matar, Moisés. Mãe, eu não quero ir para o inferno, mãe. Como que eu posso ser salvo? Ela disse, Moisés, repita essa oração comigo. E ele repetiu a oração, entregou a vida para Jesus. Eu ouvi ele contando o testemunho. Aí ele disse, e agora, mãe, o que eu faço? Ela falou, vem para casa, Moisés. Não vão me matar não, mãe? Não vão te matar, Moisés. Deus já me falou, você é um grande homem de Deus. Você é um grande homem de Deus. Você tem um grande ministério. Ele voltou para casa, nunca mais voltou para aquela vida. Quando eu ouvi ele contando essa história, ele já liderava um grande ministério aqui nos Estados Unidos, que ministra para os presidiários, nos presídios dos Estados Unidos, e para as famílias dos presidiários, conquistando e alcançando milhares de pessoas, levando elas do Egito para a terra que emana leite e mel. Não é lindo isso? Dê para Jesus mais uma forte salva de palmas. Mesmo sentado, deixa eu só fazer uma oração pequena sobre a sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Pai, eu peço por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa. Pai, aquelas áreas que talvez o maligno falou, isso nunca vai acontecer na sua vida. Aquele ministério que você sentiu que Deus te deu, tão grande, nunca vai acontecer. Ou talvez aquela cura que você precisa, ou aquele milagre no casamento, ou seja o que for. Pai, eu agora peço que pela tua graça, Pai, pela tua graça, possamos pegar essas verdades, meditar profundamente e que elas transformem a nossa vida. Ó Pai, quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas assim como a mãe do Moisés, que aprenderam esses princípios e suas vidas, suas famílias, seus ministérios, suas finanças, sua saúde, todas as áreas da vida dela foram transformadas. Que nós possamos colocar isso em prática para a tua glória e para a tua honra. É o que eu peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém. Que honra estar aqui nesse momento histórico. Todos nós, né, estamos aqui num momento muito histórico. Eu creio que Deus tem coisas muito poderosas, muito grandes para Abrigo Church. Vamos sim ministrar então a Santa Ceia do Senhor. Vou pedir que então as pessoas responsáveis podem pegar os elementos, né, do pão e do vinho, que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E vocês sabem que simbolicamente, porque a Bíblia fala que somos um único pão, então simbolicamente todos os pedacinhos de pão que a gente vai estar ingerindo vieram simbolicamente de um único pão, que representa o corpo de Cristo. E depois deles entrarem dentro de nós, eles se unem de novo em um único pão, um só corpo de Cristo. Não importa a placa denominacional, o importante é que você seja nascido de novo, que você seja lavado pelo sangue de Jesus, e que a sua consciência esteja limpa diante de Deus, que a sua confiança não esteja nos seus próprios méritos, na sua própria justiça, mas sim nos méritos do sangue de Jesus. Que eu peço a tua bênção também sobre esse vinho que representa o sangue do Senhor Jesus, o sangue que não somente nos purificou de todo o pecado,
quando nós entregamos a vida para Jesus. Mas esse sangue nos mantém 24 horas por dia, purificado na tua presença, como diz a tua palavra. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus nos mantém sempre puros e perfeitos, não pelos nossos méritos, mas sim pelos méritos desse sangue na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém y amén. Então já podem distribuir. El gran yo soy, el único que tiene un nombre sobre todo nombre, y en su nombre hay poder, el grande y fuerte. No hay en el cielo ni en la tierra nadie como Él. Su nombre es verdadero y fiel. El nombre de Jesús levanta al caído. El nombre de Jesús sana al herido. El nombre de Jesús es perdonador. El nombre de Jesús da vida al corazón. El nombre de Jesús rompe las cadenas. El nombre de Jesús tu alma la renueva. El nombre de Jesús es todopoderoso. Y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Jesús, 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 Jesús. En su nombre Elías bajó fuego del cielo. En su nombre David derrotó al filisteo. Él nos dio autoridad para hablar y desatar. En su nombre hay poder para restaurar, para libertar. Eu creio. En su nombre hay poder para echar fuera toda enfermedad. En su nombre hay poder para levantar al caído y sanar al herido. En su nombre hay poder. En su nombre hay poder. El nombre de Jesús levanta al caído. El nombre de Jesús sana al herido. El nombre de Jesús es perdonador. El nombre de Jesús da vida al corazón. El nombre de Jesús rompe las cadenas. El nombre de Jesús tu alma la renueva. El nombre de Jesús es todopoderoso. Y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. El nombre de Jesús. En su nombre, en su nombre, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Aleluia! Toda rodilla se doblará. Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E debaixo de todas as bênçãos liberadas nessa casa, ela vai repercutir sobre toda a semana. Eu profetizo que você vai viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Até quinta-feira que vem. Valeu!